Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o vice-governador Luiz Fernando de Souza Pezão e contando com a participação de Aziz Filho, diretor de redação do jornal O Dia. Pezão, na votação dos royalties pelo Congresso em Brasília, há quem tenha visto uma certa passividade, omissão do Palácio do Planalto na defesa dos interesses do Rio de Janeiro. Palácio do Planalto, na defesa dos interesses do Rio de Janeiro. A presidente Dilma teria se limitado a vetar e não teria se engajado politicamente na solução do problema. Ela manifestou sua posição no veto, mas faltou uma ação mais proativa no campo político para ajudar o Rio a resolver essa questão. Ou lavou as mãos cedo demais. Ou lavou as mãos, e é isso que eu queria saber, se você concorda com esse tipo de crítica. Até mesmo o advogado-geral da União chegou dizendo, não, agora o problema é do Rio, do Espírito Santo, a União não tem mais nada a ver com isso. Isso foi interpretado com uma certa omissão, digamos, a defesa dos interesses do Rio e, em tese, a defesa da posição da própria presidente, porque, afinal de contas, ela vetou. Se vetou, essa é a posição dela, mas ela não se engajou politicamente na defesa da posição dela. Como é que o senhor vê esse tipo de observação, esse tipo de crítica? Eu discordo, Ricardo e Assis, porque a presidenta, tudo que ela assumiu e o ex-presidente Lula com o Rio de Janeiro, ela cumpriu. Ela sempre fala, e é uma palavra que ela usa muito, né, que ela ia vetar o que mexesse com o para trás-mente. O que fosse para frente, ela queria a concordância do Rio, do Estado do Espírito Santo, sim, que compartilhasse essa nova riqueza com os outros 25 estados. Mas isso se tornou uma paixão tão grande, quando você joga 2 estados contra 25, é impossível ter alguma racionalidade dentro de um Congresso. Né? Eu tenho certeza que o Supremo vai fazer justiça. A Advocacia Geral da União, que tinha questionado no primeiro momento, o ministro, ele mostrou as causas, depois que vira a lei, que ele não poderia continuar com essa posição. Mas eu acho que o direito do Estado do Rio, do Espírito Santo e de São Paulo é muito forte. Né, se mexer em direito adquirido, em contratos já feitos, realizados, esses recursos garantem a nossa dívida, garantem o pagamento do fundo nosso de previdência. Nós temos consciência que aplicamos bem os nossos royalties, 95% vão para o nosso fundo de previdência, capitalizando o nosso fundo de previdência e garantindo a aposentadoria. Estou dizendo isso, Pezão, porque eu sei que você participou de uma reunião com a ministra Ideli Salvati às vésperas da votação dos royalties e se tentou ali uma alternativa de antecipação de receita para os estados não produtores, se eu não me engano 4 bilhões, de modo que a questão fosse resolvida politicamente, mas isso também não prosperou no governo federal. É porque o próprio Congresso também não aceitava. Eles estavam muito radical de aceitarem achavam que o direito deles era mais forte. Agora essa briga vai longe ainda, né? Eu acredito, porque vai ter muita demanda aí e muito questionamento. Até todos os ministros opinarem. Mas eu acredito que o Rio vai ganhar essa, junto com o Espírito Santo, a gente vai ter sucesso no Supremo. Mas na questão da segurança, você falou que o secretário Beltrame sempre teve autonomia, né, do governador Sérgio Cabral para tocar a segurança pública conforme o conhecimento dele, enfim, teve essa autonomia. Eu gostaria de saber, se eleito governador, se o senhor continuará dando essa autonomia para ele e se ele realmente é o seu candidato a vice-governador. Não tô, acho que a gente está muito longe, Aziz. Nós estamos em 2013. 2013 é um ano de trabalho. O Rio tem uma agenda como nunca teve. A gente tem que trabalhar muito, nós temos entrega, nós temos compromissos, ou com a Jornada Mundial Católica, com o Comitê Olímpico Internacional, com a Copa, com a FIFA, com o cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Mas quem adiantou esse assunto não fomos nós jornalistas, não. Foi o presidente do seu partido, Jorge Pisciani, que fez essa proposta ele está no papel dele de defender o PMDB e defender. Mas o senhor gostaria de ter o secretário Beltrame como seu vice? É um grande brasileiro. O seu Beltrame prestou um serviço extraordinário a um setor, né, como foi falado aqui, com a autonomia do governador Sérgio Cabral, que deu isso a ele, né, como nenhum governador deu, acho que a nenhum secretário, a possibilidade dele fazer um trabalho que vai marcar a época no Rio. Mostra que é possível
ter um caminho para minorar o sofrimento da população do Rio na questão da segurança. Mas é possível a vice-governadoria com a Secretaria de Segurança, por exemplo? Eu acho que está muito longe. A gente está mais de um ano das convenções. Eu vou trabalhar intensamente para a gente entregar o que eu tenho debaixo da minha coordenadoria de infraestrutura. Eu não tenho discutido a eleição, né? Tenho trabalhado de entregar, de fazer as parcerias com os municípios, com a presidenta Dilma, deixar a política para o presidente Jorge Pisciani cuidar com os presidentes de outros partidos. Pezão, há cerca de um mês e meio, o PT colocou no ar no Rio de Janeiro um comercial estrelado pelo senador Lidberg Farias, que dizia mais ou menos o seguinte: que o Rio está muito bem, mas pode ficar melhor ainda. E dizia também, em síntese, na peça que foi produzida pelo marqueteiro João Santana, que era preciso colocar um olho na Barra, mas o outro na Baixada. Como é que o senhor interpretou esse comercial do PT? Que tipo de... Foi uma crítica? Foi um elogio? Como é que o senhor viu a peça publicitária do PT estrelada pelo senador Lidberg Faria, que certamente seria o seu principal adversário na eleição de 2014? Eu vejo, assim, o nosso governo foi um governo que está olhando a Baixada como nunca se olhou. Se você vê as parcerias que nós estamos fazendo com todos os prefeitos, independente dos partidos, é uma quantidade de investimento. Eu dei um aqui, que é a compra agora de mais de 60 trens novos com ar-condicionado que estão indo para atender especificamente a Baixada Fluminense. Nós vamos lançar um programa agora, Ricardo, onde nós vamos investir em parceria com todos os prefeitos da região metropolitana do Rio, o maior programa de pavimentação de ruas, chamado Bairro Novo. Nós vamos investir 1 bilhão e 100 milhões de reais em parceria, dinheiro que está na conta, onde nós vamos fazer mais de 2.200 ruas na Baixada Fluminense, né? Temos um grande programa, que é o bilhete único, que é o único programa que atende a região metropolitana no Brasil. São mais de 500 milhões de reais que o nosso governo está investindo no bolso do cidadão, né, da Baixada, de Nova Iguaçu, de Queimado, de Japeri, que hoje o cidadão não é mais discriminado na hora de procurar um emprego no Rio de Janeiro. Temos o Renda Melhor, que a gente fez em parceria com a presidenta Dilma, considerado pela presidenta Dilma e pela ministra Tereza Campelo, o melhor programa de transferência de renda que complementa o Brasil, o Bolsa Família, que é dentro do programa do Brasil Sem Miséria. Nós damos para as famílias que estão abaixo da linha da miséria, a gente complementa para, como nenhum Estado faz, melhorar, pagando ao jovem dessa família para ele continuar no ensino médio. Então, o nosso olhar é um olhar que vai olhar para o metrô da Barra da Tijuca, que vai atender ao cidadão da Baixada Fluminense, que vai pegar ali na Pavuna e sair na Barra da Tijuca, a empregada doméstica, como vamos fazer investimento naquele cidadão que tem que botar o saco plástico no pé para sair, para não sujar o sapato, e voltar, no final do dia, botar o saco plástico de novo. Então, são parcerias como essa que o governador estabeleceu com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, que vão melhorar a vida do cidadão da Baixada. Esses trens da Baixada chegam antes da eleição? Chegam, começam a chegar em janeiro de 2014, fevereiro tem uma grande entrega, ao longo de 2014 todo eles vão ser entregues. Pezão, além obviamente do direito, né, legítimo de se tentar ascender politicamente, e você faz jus a isso, pela sua história, pelo seu passado, que tipo de propósito você tem em dar continuidade ao governo Sérgio Cabral? Por que é importante o governo Sérgio Cabral ter mais 4 anos, governo que eu digo é a mesma administração, ter mais 4 anos no comando, ficar mais 4 anos no comando do Estado? De continuar essa política que se mostrou uma política que eu acho que o cidadão do Rio já tinha perdido, do Rio e do Estado do Rio e da cidade do Rio de Janeiro, tinha perdido a esperança de continuar com a paz, né, levando ela a todo o território do Estado, levando a Zona Oeste, levando a Baixada e a São Gonçalo, a toda a região do Leste. A política de atração de investimentos. O Rio está recebendo investimentos como nunca recebeu, né, do nosso sul do estado lá, com a Nissan,
com a Hyundai, que a gente inaugurou agora nessa semana que passou, até o Porto do Açu, ao Comperge, aos 11 centros de pesquisas que vieram ali para a frente da Maré. Quem poderia imaginar, Ricardo e Assis, que nós, há 6 anos atrás, olhássemos para o outro lado da Maré e ia ter ali, falar que ia ter 11 centros de pesquisa, dos maiores do mundo, com 4.800 engenheiros sendo contratados agora, ali ao lado da favela da Maré, cortada pela linha vermelha. Então solidificar e ampliar cada vez mais as conquistas que o Rio teve. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o vice-governador Luiz Fernando de Souza Pezão.